Olá, meus amigos. Aqui é Eurico Cesarino, do programa Log Brands. Estamos começando mais um mais grande bate-papo hoje. Eu tenho aqui um convidado, e na verdade, para nós aqui é uma grande alegria estar com ele aqui hoje, que é o Alfredo Tanimoto. O cara, ele é diretor executivo da BNI, que é Business, né? Network Isso. International. Agora, falar no abrasileirado. É o caso do network aqui no Brasil, tem uma série de grupos de network no Brasil. E eu quero aqui ter a alegria de apresentá-lo aqui. Seja bem-vindo ao programa Log Brands, Alfredo. Muito obrigado, Eurico. É um prazer estar aqui com você nessa correria da nossa vida para cima e para baixo. Graças a Deus deu certo. Faz tempo que a gente já estava planejando isso, né? Verdade. Mas eu estou aqui à sua disposição. Uma honra estar aqui no seu programa. Obrigado, Alfredo. Alfredo, a honra é toda nossa. Sabemos que você é uma pessoa, uma referência nacional com relação a esse trabalho que você desenvolve as pessoas, conectam, né? Faz essa força, né, de movimento para ajudar aí os pequenos, médios e grandes empresários. Mas eu não quero conversar desse assunto, não. Eu quero falar exatamente da tua trajetória. Eu sei que você tem uma história fantástica. E aí eu sei que o testemunho teu de vida vai trazer muita gente a pensar, será que eu tenho um problema mesmo? Fique à vontade, eu quero que você conte esse testemunho, porque o que impactou em mim, além de conhecer a pessoa que você é, foi o teu testemunho. Fique à vontade. Legal, Eurico. Bom, eu tenho uma história, né? Eu trabalho muito, eu tenho uma história profissional, mas o meu legado pessoal é muito forte, porque eu fui contratado para ser executivo lá no Japão, em Tóquio. Eu estava lá, fui em 2000 para lá. Aí lá, trabalhando legal, conquistando muitas posições e me realizando profissionalmente. Aos 36 anos lá, eu surfando, eu sempre surfei desde criança, eu surfando ondas gigantes lá, eu caí, quebrei o pescoço, bati a cabeça no chão, quebrei o pescoço, fiquei piscando só piscando o olho embaixo da água, e ali começou meu grande desafio de vida. A hora que eu entrei na água assim, minha cabeça já bateu no chão, minha mão veio para a minha cabeça, e eu quebrei duas vértebras, a C6 e a C7. E aí, naquele momento, passou o filme da minha vida inteira, debaixo da água, sem respirar. E eu falei assim, poxa, eu não vim na vida para isso, eu cheguei até aqui, né? Conquistei tudo que eu conquistei, com muito trabalho, com honestidade, com dedicação, e agora eu estou aqui embaixo da água, na iminência de morrer, e eu falei, não aceito isso. Aí eu peguei, controlei as batidas do meu coração, para eu chegar vivo até a areia, porque o ponto-chave ali é como a logística, né? Tem um estrangulamento ali, né? Tem um ponto-chave que era justamente eu chegar vivo na areia para poder falar com os salva-vidas que eu tinha quebrado o pescoço. Porque senão eles iam me levantar e eles iam terminar de quebrar meu pescoço e me matar na hora. Verdade. Então eu falei, eu tenho que me manter vivo até a areia. Eu acho que esse processo levou uns 8 minutos, eu fiquei lúcido o tempo inteiro. E aí quando eu cheguei na areia, né, boiando, os caras vieram me pegar e eu consegui falar, foi pescoço, aí eles me resgataram certinho. Ai, que bênção. E aí eu relaxei, me colocaram numa maca, eu atravessei a areia da praia assim, me colocaram numa ambulância, eu fiquei 5 minutos na ambulância ali para ver qual hospital que iria. Nisso já estava vindo um helicóptero, eu nem sabia. Andei mais 5 minutos, baixou um helicóptero e me levou para o hospital. Chegando no hospital, fizemos todos os exames. Você e aí, lúcido ainda? Lúcido o tempo inteiro. E aí, Eurico, eu lembro que eu olhei para o lado assim, eu estava com um colar cervical, parafusado, já me parafusaram a cabeça, tudo. Nossa. Eu olhei para o lado assim e falei, putz, eu vi as duas vértebras quebradas no raio-x, sabe? Eu falei, putz, quebrou mesmo. Aí eu falei, cara, eu já estou vivo, consegui chegar até aqui. E eu me lembro que quando me tiraram da água, eu determinei que Foi seria... no Brasil, Foi no Japão. No Japão. Eu determinei que seria o caso que a medicina não explica. Sabe aquelas pessoas que têm câncer e vão para o médico, aí o cara dá 6 meses de vida, depois o cara volta e fala, sumiu o câncer. Sumiu. Eu falei, eu quero ser igual a esses caras. Uau. E aí, na cabeça que seria botei na diferente. decisão, eu tomei uma decisão ali. Bom, na verdade, você tomou uma decisão, desde que você decidiu que você ia chegar até a areia, né? Exatamente, porque seria fundamental chegar até a areia vivo para avisar, porque senão eles iam me levantar daquele jeito e ia terminar de me matar. Pega a dica aí, decisão. Decisão muito importante.
E aí eu decidi que seria o caso que a medicina não explica e que um dia Que daria legal. palestra sobre isso. Então, naquele momento, eu já trilhei tudo até hoje. Eu visualizei todo esse caminho para que eu pudesse chegar hoje. Inclusive, na minha recuperação, eu falava, grava aí que eu vou usar nas minhas palestras. Eu falava para o meu pai, grava aí, tira foto, filma, que eu Fantástico. vou usar isso daí nas minhas Fantástico. palestras. E aí eles me operaram, abriram aqui na frente e atrás. A minha primeira cirurgia demorou 18 horas. Nossa. Eles colocaram um ferro aqui, tiraram o osso da bacia, colocaram atrás, e os médicos chegaram para mim e falaram assim, olha, nós vamos te operar para salvar sua vida, mas você só tem 2% de chance de voltar a andar. Aí eu, putz, na minha cabeça, eu virei, graças a Deus eu estava em outro país. Por quê? Eles falavam em japonês e eu traduzia na minha cabeça ao contrário. Uhum. Então, você tem essa Loucura. possibilidade, né? Quando você está vendo um filme, você fala inglês, ou você vê a legenda, ou você escuta o cara. Exato. Você não confunde ali, né? Você confunde Aí tudo. você não entende nada, né? Então eu falei, a tecla SAP, eu falei, eu vou escutar o que eu quero. Uau. Então, quando ele falava que eu tinha 2% de 2%? chance de andar, eu mudava para eu só tenho 2% de chance de não andar. Uau. E aí eu fui com essa loucura Mais na uma minha decisão. jornada, mais uma decisão. Uau, que lindo isso. E a minha Você recuperação, arrepiou. eu fiquei 3 anos, Eurico, eu fiquei 8 meses internado e depois 3 anos fazendo reabilitação. 3 anos. 3 anos, de segunda a sábado, Nossa. 4 horas por dia, todos os dias. Todos os dias. Então, assim, é um projeto, eu encarei como um projeto, que eu queria chegar lá na ponta, andando de muletas, pelo menos. Né? Andando, nem tinha pensado em muletas, Sim. mas andando. Então, essa jornada desses 3 anos parece que passou assim, ó, Rápido, né? porque é trabalho diário, foco, Ele disciplina, estava focado pro resultado, né? muito focado com o resultado. E você tinha quantos anos nessa Eu tinha época? 36 anos quando aconteceu meu muito acidente. novo, né? Muito Por novo, sinal. no auge da minha vida, no auge da minha carreira. Por isso que eu falei, e eu amo muito viver, Eurico. Eu amo viver. Por exemplo, estava chegando aqui, aí você escuta os passarinhos, a Verdade. natureza, né? É tão gostoso você se sentir Isso é só para vivo. quem está sensível mesmo, porque nem todo mundo percebe isso, né? Então, as pessoas entram num automático e deixam a vida passar. Verdade. Deixa as coisas bonitas da vida Verdade, passar. verdade. Mesmo, não só de natureza, mas os filhos crescendo, Perfeito. não percebem. São tão quando vai- rápidos isso. passa muito rápido a vida, né? A gente está falando, a vida é muito curta, Muito né? curto. E a gente só se vive uma vez. Exatamente. Então a gente tem que aproveitar. Eu sempre fui da opinião que eu sou muito intenso. Então eu sempre fui da opinião que a gente tem que aproveitar todos os momentos. Verdade. Por exemplo, eu sou péssimo porque eu fecho o bar, eu fecho o restaurante, onde eu vou eu fico até o final, conversando com o pessoal, aproveito assim Isso é verdade. ao máximo a vida, Você conhece porque todo mundo, né, em volta de você, né? é muito bom fazer conexões, né? É verdade. As conexões trazem muito aprendizado para a Muito. gente, Até né? porque você não tem duas vidas para viver, só tem uma, né? Exatamente. E pessoas, cada pessoa tem uma história de vida Exato. que, se você juntando um pouquinho de cada um, você Exato. fala, nossa, né? Que bonito. Nossa, Alfredo, e assim, com toda essa mudança, né? Porque aí você teve que se readaptar, né? E para quem estava no Japão, aí você volta para o Brasil. Quando você tem essa transformação, né? Essa nova visão, porque é uma pessoa que tem um positivismo com você mesmo na situação que você estava, dificilmente poderia dar errado, né? Mas aí quando você trouxe isso para a sua essência do dia a dia, você passou pelas reabilitações, como é que foi essa virada? Porque você precisava continuar vivendo, né? Precisava continuar a ser pai de família, você queria ser Exato. filho. Como é que foi essa virada toda? Eurico, foi muito difícil porque quando eu cheguei no Brasil, eu ainda estava de muletas. E eu investi todo o meu dinheiro Então lá, toda a sua reabilitação foi no Japão. foi no Japão. Tá. Aí deu terremoto em 2011. Aí eu falei, é muito aviso para uma pessoa só. Falei, Deixa eu ir tá embora daqui. na hora de ir embora, né? Eu falei, puxa vida. Aí eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com uma mão na frente e outra atrás, que eu investi todo o meu dinheiro lá com hospital, tratamento, tudo. certo. Aí voltei para o Brasil e entrei na maior empresa de software do Brasil
E aí eu gerenciava, eu era diretor de contas das grandes contas aqui da região oeste. E, Eurico, essa minha perna ainda não funciona tão bem, mas está bem melhor. Mas quando eu cheguei estava bem pior. Então eu dirigia e eu tinha que frear, eu colocava assim, depois tirava para acelerar e freio de mão e eu ia e o dia inteiro visitando clientes e tal. Escada era difícil para mim pra caramba no começo, mas eu tive que começar tudo do zero. Só que eu comecei do zero de uma forma, com uma gratidão muito grande de estar vivo e Nossa. poder continuar uma nova fase no Brasil. Porque no Brasil é a minha casa, então é mais fácil, o dia a Cultura, né? dia, a cultura, o falar. Lá é muito difícil, em qualquer Você outro não país. Você é japonês ou você Eu só sou brasileiro. Você é brasileiro? Eu Ah, fui você foi contratado no Brasil para trabalhar lá. no Japão. Tá. Aí eu cheguei no Brasil e encontrei assim, me vi na seguinte situação: vou começar tudo de novo, né? Perfeito. Mas com um grande propósito que ainda estava escondido dentro de mim que eu não sabia, porque a minha palestra que eu rodo o Brasil inteiro e também no exterior, já dei Dubai, Estados Unidos, Japão, É uma Tailândia. palestra impactante, que eu sei. Super impactante, né? Ela estava guardada. Quando eu cheguei, não tinha. Aí eu fui começar a desenvolver, fui começar a estudar mais sobre autoconhecimento, essas coisas. E aí desenvolvi a palestra, ela ficou guardada. 3 anos ficou guardadinha lá, porque eu tinha muito medo de dar falsa esperança para as pessoas. Entendi. Sabe aquela coisa, você vai conseguir prometer uma coisa que eu não, né? É verdade. Eu estava me sentindo mal, e eu estava ali, eu falava, preciso trabalhar. Na verdade, você já era um exemplo vivo de superação de tudo, né? Então, só de falar disso já era algo de sobrenatural, né? Exatamente, mas eu tinha muito medo de declarar e de conduzir uma apresentação para não dar falsa esperança para as pessoas e não prometer nada. Então, ela ficou guardada durante muito tempo e o meu foco era trabalhar. Aí, no Brasil, em comparação para os Estados Unidos, se você trabalhar do jeito que eu gosto de trabalhar, eu amo trabalhar, eu trabalho muito. Se você trabalhar firme como eu trabalho, nos Estados Unidos, 3 anos você está super bem. No Japão, 3 anos também você está bem. Aqui no Brasil são 10 anos. 10 anos, é isso aí. 10 anos. Então, os 3 anos eu pagar imposto. e os mais 3 para pagar as dívidas, os juros, para depois. Né? Aí com 1 ano sempre você consegue ir na praia. É verdade. Então foi muito difícil a minha recuperação financeira e profissional no Brasil, mas aí começou a dar certo, comecei, né, a evoluir no Brasil, e aí eu comecei a fazer a palestra. Aí as primeiras reações nas palestras de transformação, as pessoas vinham chorando, conversando comigo, muitas, né, falando que eu mudei a vida da pessoa. Teve até casos de suicídio que a pessoa desistiu. Nossa. 2 casos já que eu saiba, né? Deve ter muito mais aí que a gente nem sabe. E aí eu percebi que presente lindo que Deus me deu, que foi ter sobrevivido tudo isso e ter a chance de compartilhar com as pessoas. Aí o meu propósito virou, não era ser um executivo de sucesso no Brasil, ganhar muito dinheiro, não. O meu propósito eu gosto de trabalhar, eu nunca vou deixar de trabalhar, de me realizar profissionalmente, mas hoje eu posso dizer que eu sou muito privilegiado, porque eu tenho um propósito de vida. Que legal. Que é levar essa mensagem para as pessoas, porque às vezes a pessoa está numa espiral negativa, Eurico, e não consegue sair de lá. Tem que alguém empurrar e falar, cara, para. Você está se afogando num copo d'água, num copinho d'água, aquele descartável de cafezinho ainda, né? Reclamando uma unha encravada, de uma dorzinha, sabe? Então, assim... Você mexe com a pessoa mesmo. Né? Porque às vezes a gente não percebe a dimensão dos problemas, né? E acha que sempre o nosso é maior e a mente domina a gente. Então, graças a Deus, eu tenho essa palestra onde eu faço o Brasil inteiro e eu consigo fazer com que a pessoa saia dessa espiral negativa e tenha muito mais esperança. E também o tema da minha palestra é qual o tamanho dos seus sonhos? E volte a sonhar. Porque minha vida inteira foi conduzida por grandes sonhos. Mesmo quando as pessoas falavam que era impossível. Como é que você vai querer trabalhar no exterior se você não sabe falar inglês, se você não sabe falar japonês? Eu falei, eu vou. Eu vou, né? Aí o cara falou, sabe falar inglês? Eu, yes, of course. Oh, yes! Yes, sabia pouquinho, cara, muito pouco. Mas fui. Jogando de futebol, chegou lá no... Welcome!
Exatamente. Aí, o que que aconteceu? Eu estudava à noite lá, ficava a madrugada inteira estudando e tal, Então, mas mas você sabia que tinha essa limitação, mas você buscava, né? exatamente, né. Então, assim, eu sou muito grato que hoje eu tenho esse propósito de Que vida de levar essa legal, mensagem que legal. paralela ao meu trabalho que eu me realizo profissionalmente. Então, assim, hoje eu vivo o que a gente chama em japonês de ikigai. Hoje eu vivo uma realização Ikigai, ikigai. Ikigai adoro japonês, cara. é quando você tem um estado pleno de realização e de felicidade, Uhum, né, onde você trabalha por não é por lazer, mas gosta que faz, uhum. tem um propósito de vida e ainda recebe dinheiro por isso. Então, Uau, nossa, a ordem muda aí desse jeito, né? Porque a ordem, entendeu? a nossa aqui tem que ganhar para poder ser feliz, é o É contrário, ao né? contrário, é ao contrário. Muito Porque a bom, gente vê muito muita bom, gente que tem muito muito bom, muito dinheiro, bom. Eurico, e não é Não é feliz. feliz, exatamente. E para mim, eu falo sempre nas palestras, eu acredito que seja a gratidão. A gente tem que ser grato. Perfeito, perfeito. Porque no livro eu conto que a vida me preparou, com tudo que deu errado na minha vida, foi para dar Para certo dar hoje. certo, na verdade Então é isso. a vida ela prepara a gente. É um, Não é que a gente é azarado, não é que a gente é exato, coitadinho, menos favorecido, não. Ela está te deixando mais forte ainda para que você possa ser melhor ainda, porque uma hora vai vai precisar. precisar. No momento que precisar, se você tiver, né, entendendo que você está sendo preparado, você vai conseguir superar no momento que for necessário. E aí é o curioso, né, que assim, a força para você reclamar, dizer que não dá certo, e a força que é para você falar: "Eu vou lutar", é a É a mesma. mesma. Não vai mudar nada se você não tomar decisão. E a sua vida, nesse momento, todas foram a decisão. E aí tem uma coisa importante que você está falando e que eu gosto muito, que é a questão de busca de conhecimento. Uhum. Não adianta você querer fazer tudo. Você falou: "Eu vou para fora, eu não sei falar, mas eu fui lá e estudei às madrugadas". Então sempre teve também uma dedicação em cima do aperfeiçoamento daquilo que você de fato precisava. Sim, e eu vejo que as pessoas às vezes dão desculpas, né, para não realizar os seus sonhos, achando que, eu vou estudar, mas eu preciso pagar um curso de inglês caríssimo, uma faculdade caríssima. Não, eu aprendi sozinho. Verdade. Eu Ainda pegava, mais agora, né? comprava os livros, ficava sozinho e perguntava para os outros. Eu tinha funcionários que eram Uhum. alfabetizados em inglês, um amigo meu do Sri Lanka, e eu Que falava com legal. ele, cara, a gente só vai falar inglês, eu preciso falar inglês. Então a gente ficava o dia inteiro falando Nossa, a inglês. cabeça vai para A cabeça, eu chegava em mindset casa, mesmo mudado, né? meu, eu chegava em casa, se você falasse quanto que é um mais um, eu ia falar da calculadora, porque a Isso, cabeça uma pirada, é, né? mas foram 6 meses que Que minha cabeça legal. mudou e eu virei fluente. Claro que eu estudei muito, Sim, pratiquei sim, todos os sim. dias, mas tudo na vida a gente consegue aprender sozinho Mas tem também. muito a ver do que você disse, que você é muito intenso, né, dá para perceber isso, né. Eu quero, eu vou, eu faço, eu vou Exato, conquistar, exato. e aí essas decisões. E aí, gente, olha só, olha o livro que o Alfredo me traz, 2%. Lembra da história que ele falou? Ele só tinha 2% de chance de voltar a andar. Esse cara subiu aqui escada, está aqui hoje aqui, é uma referência hoje de palestras, de autoconhecimento, ele é uma referência hoje do BNI. Mas esse livro eu fico muito feliz de ver, porque eu conheci o Alfredo em 2019, eu É, acho, e ele falou: "Olha, logo, logo tem o meu livro", e tudo que ele fala pode escrever que vai acontecer. verdade. Bom, o livro tem 2% basta e tudo começa na última onda, né? É, é. E aí, esse livro como é que tá? Eurico, esse livro é engraçado. Eu nunca imaginei que ia escrever um livro na vida, né? Falei, Mas puxa diz tem um vida, ditado filósofo que o ser humano tem, ele não precisa é? escrever um livro Ir plantar uma árvore, né? Eu para ficava ter um assim, filho. caramba, mas por quê, né? Eh, as minhas palestras têm um público limitado, um local limitado, apesar de eu estar fazendo agora na internet também. Ah, que legal. Porque às Depois você passa o vezes canal eu para vou todo mundo passar assistir. o link certinho. Uma vez por mês eu faço na internet. Por Que quê? legal. Às vezes o cara está acamado, está Boa, precisando, está boa, deprimido, ele boa. fica quietinho, ele assiste Nossa, que lá, é ao interessante vivo, isso. entendeu? Pelo Nossa, Zoom. que interessante isso aí. Porque onde eu vou, eu sempre encontro pessoas que falam: ai, fulano precisava escutar isso, mas está no hospital, acabou de se acidentar, outro está Nossa. doente.
e outro está deprimido, e outro está desanimado. Desanimado. Então, assim, Que eu interessante. estou devagarinho, uma vez por mês, eu dedico um dia do mês Uhum. para fazer essa palestra O à programa está noite. à disposição. Quando você quiser gravar aqui com a gente, as gravações, fique à vontade. Muito É um obrigado. grande prazer para nós, porque a gente tem ONGs no Brasil, a gente Ah, tem verdade. grupos de pessoas que a gente ajuda, enfim, está à disposição. Muito obrigado. E aí eu faço essa palestra online, que é para essas pessoas poderem assistir. Mas o livro tomou uma dimensão e as coisas mudaram tanto, Eurico, porque agora, esses últimos meses, eu não parei ainda. Cada dia numa cidade, e tem dias que eu estou. Outro dia eu estava em Aracaju, no outro dia em São José dos Campos, outro dia em Uberlândia. Uau! Nossa, Os ainda tem que extremos trabalhar. mesmo. Ainda tem que Tem que trabalhar, trabalhar, é ainda tem que verdade. trabalhar. Eu fico no caminho trabalhando e pega voo muito cedo, aquelas coisas e tal. Nossa, Cansa bastante. Mas o livro, ele cumpre uma outra função de ir para esses lugares que é onde eu não consigo chegar, não entendi. né? E mudou muito a minha vida. Eu falei, caramba, né? Que diferença que dá. Diferença, Deu um up assim. Eu falei, sim. cara, que legal. E é uma experiência muito boa, onde você sente que você está deixando. Cada livro desse parece que é um pedacinho de mim que está ficando. É um legado, uma Que legal, semente. uma A sensação sucessão. muito, muito Que gratificante, interessante. viu, Eurico? Até porque, né, assim, o livro ele é palpável, né? Ele É, você é, toca nele, né? Então é. parece que não, mas olha, gente, tá com o Alfredo aqui é algo muito interessante, porque uma coisa eu falo com o Alfredo às vezes, né, falando pelo, Aham. né, mas falar com ele pessoalmente a história, não só isso, é isso que ele está aqui, essa força toda que ele tem, não é à toa não, o cara de fato faz a diferença. E aí ele faz um livro onde as pessoas podem anotar, eles podem Exato. pegar, eles podem, né, os seus próprios testemunhos que ele vê na capa do livro. Exato. E isso tem que impactar as pessoas, porque é uma história, é uma palestra exclusiva para ela, né, Exatamente, com muito mais com detalhes, muitos né? Que eu conto detalhes. mais coisas aí. Mas realmente tem mudado muito aí o meu cotidiano e eu sou muito grato porque posso levar mais para mais pessoas essa Sim. mensagem, né? Agora, gente, olha só, tem uma frase aqui de uma música que até eu queria para a produção, se pudesse achar essa música, "Para quem tem fé, a vida nunca tem fim", que é do Rapa. Anjos do Rapa. Anjos do Rapa. Produção, pode colocar essa música para nós? Porque, olha, essa música ela arrepia. Arrepia. Fala um pouco dessa música. Eurico, eu estava com a palestra pronta e faltava alguma coisa, sabe? Alguma coisa para fechar. E estava lá pronta, acho que ficou um ano lá guardado. Eu falei, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa, ainda não está na hora de sair. E eu estava trabalhando, correndo para cima e para baixo, eu estava na Marginal Pinheiros, ali em São Paulo, bem na ponte estaiada assim, e tudo parado ali, né? Parado, parado, aí pá, encostei lá, fiquei esperando, né? No trânsito, e aí eu escutando a rádio, o cara falou, agora é o lançamento de uma música do Rapa, não sei o que lá. E eu comecei eu escutei a música, eu comecei a chorar de emoção, porque a música parece que ela fala de mim, sabe, da minha história, da minha Nossa, que trajetória. Por legal. quê? Quando eu estava toda a minha vida, até antes do meu acidente, eu sempre tive pessoas que me ajudaram, que estenderam a mão, Uhum, anjos que eu falo, anjos do uhum. céu, anjos da terra. Eu lembro que sempre quando eu ia surfar, quando eu voltava, eu agradecendo a Deus, falava, nossa, que dia maravilhoso, Deus, Que muito obrigado que eu legal. tenho gasolina, eu tenho Que pedágio, ótimo né? isso. Gratidão e vindo com a janela Isso é tão aberta. rico, né. É, e eu não tinha ar-condicionado, e eu baixava o vidro, mas vinha aquele cheiro do mato, delicioso, Nossa. cheiro de mar, e agradecendo a Deus, passava uma estrela, sabe? Então, essa conexão com Deus me ajudou muito, e quando eu estava para fazer minha cirurgia, Uhum, entrou um cara na minha frente, né, que a gente estava discutindo, minha irmã é médica lá nos Estados Unidos, ela ligando, uhum, discutindo, entrou um acidentado de moto na minha uhum. frente, e aí os caras deram maior piti, falaram, poxa, não tem que mudar esse cara da moto, não sei o que, lá, porque senão ele vai morrer, eu falava assim, eu, caramba, eu desesperado lá. Aí o cara, tira o Quem morre cara, primeiro, né. tira o cara, tira o cara. É. Aí eu fui para um quarto e fiquei a noite inteira, porque daí minha cirurgia ia ser de manhã. E eu nesse quarto lá, minha cabeça a milhão, e não saía da minha cabeça aquele negócio que eu ia morrer, tinha que me operar logo e Hum. tal. E eu falei, pô, o cara foi entrar na minha frente e tal. Aí eu lá, deitado, parafusado na cabeça assim, Uhum. eu só vi uma perna aqui do meu lado, assim, Eurico, um cara sentado do meu lado aqui, a noite Uau! inteira. Eu dormia, acordava, tentava acordar.
estava parafusado, estava tudo estranho. Aí de manhã, quando a gente saiu para fazer a cirurgia, eu falei assim, pô, agradece, o cara ficou a noite inteira comigo lá, estava morrendo de medo, ele não arredou o pé de lá. Aí a mulher falou assim, não ficou ninguém com você à Uau! noite. Eu falei, puxa, mais um anjo na minha vida. Aí no caminho Caramba! para fazer a Que cirurgia, isso? chegou o meu médico e ele falou assim, a mulher perguntou, é o senhor que vai operar ele, né? Ele falou, não, é o doutor fulano de tal. Né? Ué, por quê? Não, é o maior neurocirurgião do Japão, chegou hoje de manhã para dar aula e falou, eu vou operar o Tanimoto e ele vai operar com a equipe dele. O cara é a sumidade. Se ele é o melhor do Japão, deve estar entre os top 10 do Com mundo. certeza. Então, é outro anjo que Nossa! chegou. O cara da moto foi um anjo que me jogou a cirurgia para de É. manhã e eu conheci ele depois, viu? Aí, porque o cara estava aberto, a perna inteira assim. Aí, e de manhã chegou esse outro anjo que foi esse isso, professor universitário, que era um cara maior, a sumidade, né, em cirurgia, e Nossa. me O operou. céu veio a seu favor. Exatamente. Eu acho que é por causa do Do propósito, né? propósito. Porque Exato. foi tudo muito bem Que planejado lá em cima isso. para que eu Na verdade, você pudesse. preparou o terreno antes, né? Você falava sempre daquilo que ele. Exato, né? Você agradecia tudo antes, ele falou, agora a gente retribui. Não, porque teve uma vez que eu vi a luz, sabe, Eurico? Eu vi a Nossa, luz é 2 vezes. mesmo? A primeira eu estava na água, daí eu falei assim, ferrou. Minha capivara tá grande, como é que eu vou chegar lá em cima agora, né? Ai, meu Deus. Aí eu Capivara lembro é que eu boa. falava assim, pelo amor de você mesmo, porque eu tava chegando a Deus, né? Pelo amor de você mesmo, deixa eu voltar para, né, para Uau, poder. Eu uau, amo que viver e tal. Aí história, eu gente. voltei. E a segunda vez foi no Uau, hospital também. Tanimoto, que isso é muito forte. E aí eu comecei a ver a luz de novo. Eu tava falando com o médico assim, comecei a desmaiar, daí começou a luz branca, aquela coisa de novo, e eu lembro que parecia que eu estava segurando o colchão assim, Eurico, segurando forte, assim, que eu tava me puxando. Aí eu falei, nossa, eles se arrependeram por quê? Pelo amor de Deus, pelo amor de você mesmo de novo. Meu Aí eu acordei Deus. com o cara dando uma injeção de adrenalina, assim, eu Capotar. voltei de novo. Falei, nossa, Que então isso. não Bom, foi mas fácil. essa. Nossa, boa, eu adorei. Agora, essa música mexeu com você, você estava no trânsito parado. Aí, aí eu chorei, as pessoas olhavam do lado assim, eu emocionado, né? Eles estavam falando, brigou com a namorada, foi demitido, alguém morreu, né? Sempre Mas só não. pensa o pior, né? Eu estava justamente chorando de felicidade, porque essa música é muito marcante. E aí eu falei, vou colocar essa música na palestra. Aí eu encerro a minha palestra com essa música e com as minhas imagens da reabilitação. Então, é o momento mais Eu emocionante da tive a palestra. oportunidade de ver, amigos. Eu vou dizer para você uma coisa: é impactante o negócio. Viu? É É muito legal, impactante. é muito legal. Alfredo, o Tanimoto, né, que é o que eu conheço Uhum, você, né, uhum. Tanimoto, tem uma história de que o fracasso para ele não servia. Tomou uma decisão de que a vida podia mudar e decisão é o que faz você crescer ou ficar onde você está. Depende muito da decisão que você quer tomar. Eu quero que você, se possível, conheça o livro. Eu tive a honra de receber o livro aqui. 2% basta. Basta, Às vezes você tem mais do que isso e não sabe dar valor. é verdade. Então, eu quero convidar você a conhecer, a ter o livro do Alfredo Tanimoto e também participar das palestras. Mas claro que a gente não trouxe ele aqui para falar somente desse assunto. O Alfredo é um executivo da BNI, né? Nós dizemos que é a Business Network International. E aí me falam para mim, esse executivo que move aí, parece uma onda em toda a região, onde tudo tem, onde você vai tem BNI. Eu fui esses dias lá em Goiânia, tinha BNI, conheci pessoas. Como é que é esse movimento? Eurico, eu estava chegando do Japão, depois do meu acidente, ainda estava de muletas, entrei numa grande empresa. Aí a gente vai recorrer aos amigos, né? Meus amigos, quem que eu conheço no Brasil depois de 11 anos? Ninguém. Não conhecia mais ninguém. E aí eu falei, cara, eu tenho que começar o meu networking do zero. Uhum. Eu lembro em 2011, eu fui numa rodada de negócio, eu lembro que tinha uma escadaria gigante, eu falei, nossa, eu vou subir a escadaria lá. E aí começou, era uma rodada de negócio, onde a gente sentava em mesas e ia se apresentando,
né? Falando do seu negócio, eu ouvia dos outros e tal. E aí uma moça chegou para mim e falou assim, eu queria te apresentar para um grupo de empresários. Nós nos reunimos 6h30 da manhã. É um grupo que tem uma metodologia, a organização vem dos Estados Unidos e tal. Falei, nossa, que legal. E ela começou a falar, eu imaginei aquelas pessoas sérias de manhã e tal, né? Falei, nossa. Falei, quero ir sim. Aí ela me convidou, fui. Chegando lá, eu via 6h30 da manhã. Falei, nunca tinha marcado uma reunião 6h30 da manhã, sabe? Aí eu olhei e falei, poxa, mas que inteligente, porque eu não tinha pego o trânsito, eu estava com a cabeça fresca, cheguei lá, tomei um café gostoso no hotel, e aí sentamos e a reunião começou a rolar. E eu fiquei impressionado pela metodologia do BNI. Na época, só tinham 2 grupos no Brasil, cerca de 100 membros, 150 membros no Brasil. E o BNI tinha 35 anos. E aí eu sentei na mesa e falei, cara, que sacada é essa? Só que, Eurico, eu estava chegando no Brasil, depois de 10 anos no Japão, 11 anos no Japão, com uma cabeça de japonês, com mindset no executivo do Japão, de Tóquio, né, que é muito à frente do Brasil, 20 anos à frente do Brasil. Para você ter uma ideia, em 2000, quando eu cheguei lá, já tinha esses cartões de aproximação que a gente pagava tudo, táxi, loja de conveniência, tudo, maquininha na rua, tudo, né, de compra de café, essas coisas. E aí, quando começou no Brasil esse negócio de RFID, foi agora na pandemia. Então são 20 anos, 2019, 2020, são 20 anos de diferença, só para você conseguir mensurar essa diferença. Aí cheguei no Brasil, conheci esse grupo, estava lá sentado, eu falei, cara, isso está 10 anos à frente que Tóquio. Eu fiquei impressionado, eu falei, cara, aí acabou a reunião. Ajuda, porque quando cai no nosso colo aqui no Brasil, às vezes você fala assim, tá, se você não tem uma visão, né, e ainda uma experiência fora, que te dá uma visão de mais 10, 20 anos à frente, né, é muito importante. Aí eu cheguei, sentei e falei assim, terminou a reunião, eu falei assim, eu não levanto daqui enquanto vocês não me entrevistarem, eu quero entrar. Não é assim o processo, né, a gente vai marcar. Eu falei, não, eu quero fazer agora. Fiquei lá, falei, não, eu não... Eu falei, não, eu quero assinar as papeladas agora, quero fazer agora. Conclusão, entrei nesse grupo. No primeiro ano, por ser software, né, era uma coisa para grandes empresas, eu não tive muito resultado no primeiro ano. No finalzinho, tudo que eu plantei, comecei a colher. Aí no outro ano, eu batia todas as minhas metas na empresa, cerca de 3 milhões, 4 milhões de reais por ano eu vendia em software, que para mim estava ótimo, porque a gente tinha que implantar tudo. E aí começou a crescer, e o CEO do BNI, que trouxe o BNI para o Brasil, ele falou assim, você não quer fazer lá na tua região, Alphaville, Osasco, Granja? Eu falei, quero, se um grupo eu estou indo bem, imagina os outros. Aí comecei a bater nas portas aqui, Eurico. Cheguei, não conhecia ninguém. Foi tradicionalzão mesmo. Porta a porta. Cheguei lá, um contador. E aí, tudo bem? Queria te apresentar uma metodologia americana. Blá, blá, blá. Comecei, 2011. Aí, 2012, eu formei o primeiro grupo aqui em Alphaville, do BNI. A gente está completando 11 anos de BNI aqui em Alphaville. E agora, nessa região, eu tenho 11 grupos, cerca de 380 empresários. Um por ano, praticamente. E nós faturamos aqui, nessa região, mais de 180 milhões de reais de indicações, troca de indicações de negócio. Então, desde um cartucho de toner ou um projeto arquitetônico, uma casa. Vários empresários, né, com várias atividades diferenciadas, especialistas diferenciados. Um por segmento, não pode haver concorrência interna. Então, só um advogado trabalhista, um advogado tributário, um engenheiro. Vocês já eram uma aceleradora de startup do começo. O BNI tem 38 anos, nasceu na Califórnia. Na época, o fundador, quando ele fez o BNI, a agenda do BNI, o método, ele fala que ele fez numa máquina da IBM e está guardado num quadro até hoje, a primeira agenda da reunião. Então, assim, é muito inovador, muito à frente. Muito à frente, verdade mesmo. E aí, quando eu vi isso, eu falei, cara, isso está 10 anos à frente de Tóquio. É verdade. E aí, aqui no Tóquio, que já era 10 anos no Brasil.
Aí eu tive muitos problemas assim com a minha família, os meus amigos que falavam assim, cara, nada a ver isso daí, não é coisa de americano, é pirâmide, é marketing multinível. Eu falei, não, vocês não estão É, entendendo, cara. nada a ver. Aí hoje, depois de 12 anos, até meu pai veio falar, cara, você teve visão, É verdade. você acertou na tua visão. Porque Que máximo. hoje no Brasil, a gente saiu de 150 membros, hoje nós estamos com 9.800 membros no Brasil. Nós Nossa. estamos com, eram dois grupos, hoje nós temos 280 grupos no Brasil inteiro. Nossa, que Isso massa. ainda é só o É começo, só o começo. porque ainda tem muito mais para crescer dentro do Brasil. E no mundo estamos em 80 países. Eu já viajei o mundo em algumas reuniões, em reuniões do BNI, e é igualzinho que tem no Brasil. Então a gente tem no mundo o mesmo método, só muda a Só língua, muda a linha, porque são exatamente. pessoas, são conexões. A gente faz negócio com Com pessoas. pessoas, Pode ser na exatamente. China, na Índia, no Japão, nos Estados Unidos. O ser humano é igual. Que máximo. Eu tive a oportunidade de participar, né, de Uhum. um. E eu me lembro até hoje que eu tinha nessa mesa, na verdade eu fui como convidado, e aí tinha uma pessoa que eu queria comprar vinhos, e a pessoa tinha acesso a uma BNI da Itália, ou a de Isso. Portugal, acho que é uma coisa assim. Ela falou, não, se você quiser, a gente tem uma conexão lá que traz os vinhos para você. Sei que eu falei, meu Deus, que interessante isso. Foi quando eu comecei a entender um pouco mais a atividade da BNI. Exato. E agora, Eurico, eu estou montando o primeiro grupo em inglês no Brasil. Olha Por só. quê, né? Eu acho que o Brasil tem gaps de 10 anos, não é possível, cara. Será? Quando eu cheguei, eu falei assim, cara, isso daqui é internacional. Business Network International. Aham, Tá. O mundo quer fazer negócio com o Brasil. Porque o exato. Brasil ou é primeiro ou é segundo de alguma coisa. É Exatamente. o segundo em cirurgias plásticas, é o segundo em mercado pet, logística, É, primeiro. bombando, oportunidades demais no Brasil. Uhum. Eu falei, e aqui no Brasil as pessoas têm muita dificuldade com outra língua. Sim, Pouquíssimas pessoas falam verdade, inglês. verdade. E os estrangeiros do mundo inteiro que quiserem vir para o Brasil, ou ele aprende português ou ele não faz negócio Ou não aqui. faz negócio, exatamente. Com grandes empresas, o pessoal fala inglês e Sim, vem, se sim. estabelece. Agora, os pequenos, Não né, é pequenos negócio. e médios, o cara vem aqui. Eu já recebi muitos membros de fora que querem fazer negócio aqui ou querem trazer inovações de lá para cá e não tem conexão em inglês. Puxa vida. Então, Que é uma língua universal, né? e nós temos 320 mil membros no mundo, Nossa, que estão de olho no Brasil. Então, estou formando um grupo que vai ser que um massa. para-raio das oportunidades para a gente distribuir. Outro dia chegou para mim lá uma demanda, o cara falou assim, Alfredo, eu sou da China, não sei o que lá, eu quero fazer um contrato de fornecimento de 5 anos, de todo mês 5 toneladas de pé de galinha, pé de Uhum, frango. uhum. Aí eu falo, pé de Pé frango a de gente não frango. come no Aqui ele Brasil, joga é fora. fácil, joga fora. Lá compra Rapaz, demais. difícil achar, hein? É, Porque a quantidade é muito grande. muito grande. E aí eu recorri ao BNI, que a gente foi e com as conexões chegou nos maiores frigoríficos do Brasil. E Uhum. essa pessoa de trading, que é aqui de Alphaville, que conectou, que eu passei a Olha só. conexão e que dentro do BNI arrumou todos os fornecedores que Que eles não estavam conseguindo, máximo. por causa do contrato de fornecimento mensal. Eles não estavam conseguindo alinhar um contrato de Uhum. Olha fornecimento e a gente isso. conseguiu através da nossa rede do BNI. Então, assim, tem muitas oportunidades de fora, somente Índia. O BNI está muito forte na Índia. Você vê, a Índia está bombando Foi até agora, para a foi Lua. para a Lua. Então, assim, imagina para o pequeno e médio ganhar em Uhum. dólar ou euro. Então, assim, eu tenho um membro, olha só a visão. Gente, na vida a gente tem que ter Visão. visão, visão. Olha o membro que eu tenho. Ele tem uma empresa de projetos de engenharia elétrica e hidráulica. O Uhum. que ele está fazendo? Ele está pegando clientes na Europa e nos Estados Unidos, porque a metodologia é a mesma e ele tem essa capacidade A língua técnica. também, né? A A língua língua, ele também. fala inglês. E aí, sabe o que ele está fazendo? Ele traz o projeto para o time dele, só que o time dele que vai executar, ele está contratando na Argentina. Então, Mão de obra lá embaixo. olha só o deságio que Conexão, tem, a gente. margem, a rentabilidade que o cara tem.
Eu Eu falei, acho que eu cara, acho que essa clareza, né, acho que essa clareza desse grupo que foi legal trazer você aqui para falar sobre isso, porque eu acho que, não, mas mas se for para juntar para o empresário, eu junto aqui com o meu pessoal, só que não é mais do exato, que é isso, né. mais do que isso, é mais do que isso. Por exemplo, eh, Índia e Hong Kong. Hong Kong é o lugar que mais compra diamantes do mundo. Eu não sabia, até ter conexão com os membros de lá. E a Índia ama ouro, essas coisas, bijuteria, Uhum, é joias. verdade. Então, se você pegar um ourives do Brasil bom, Uhum. ele faz uma linha de joias para a Índia, e eles vão comprar com o Nossa, pé nas costas, tranquilamente. Diamante pode fazer joias com diamantes para Hong Kong, que dali sai para o mundo. Então, assim, às vezes, a gente aqui no Brasil fica muito bairrista, isso, e a gente, na exatamente. verdade, está lá no fundo do poço e não sabe que tem um mar. Perfeito. Então, assim, quanto mais a gente abrir nossa cabeça, nossa visão para as coisas, as oportunidades Com vêm, certeza, com né? certeza. Porque imagina, se você consegue vender em dólar, em euro, com esse câmbio, puxa Não, e a vida. conexão, às vezes você tem um negócio aqui que tem oportunidade de você estar aqui, aí você fala: "Poxa, eu não conheço ninguém lá fora". Tá, faz parte de um grupo como esse que você consegue. Exatamente. Por exemplo, coach, psicólogo, a parte de desenvolvimento humano, nós temos um monte, milhões de brasileiros que moram fora do país e não têm Verdade, acesso a esse tipo verdade, de treinamento, verdade, mentoria, coach, psicologia, que verdade, nós temos aqui, só que você cobra em dólar. Porque R$ 100, verdade. uma consulta aqui de R$ 250 é a mesma coisa que eles pagam lá 250 euros, Só que o só que euro vale lá tem uma valorização 5 aqui, vezes 5 mais. vezes mais. Eles não vão reclamar em Claro que pagar em não. euro. E outra, na maquininha do cartão, você manda o link e o cara paga. Então, tudo hoje no mundo é mais fácil. A gente só não pode ficar pensando pequeno aqui. Exatamente, Tem que expandir a exatamente, visão, tem que exatamente. No mínimo buscar coisas conhecer, novas. né, Alfredo? Pelo No mínimo no menos mínimo conhecer. conhecer. Sabe por quê? Às vezes a gente não sabe a demanda lá de fora que está precisando Exato. de você, nem a gente sabe, aparece. Eu não sou Aparece. especialista de, todas as demandas no mundo para o brasileiro. Não, é que vai Vai aparecendo. aparecendo. E é bem isso mesmo, né, que eu acredito muito nisso, assim, a gente eu estou em programa de televisão desde 2017, e aí passa muita gente com muita ideia legal aqui e tudo, aí a pessoas me ligam: "Eurico, tem isso aqui e tal", que você conecta na hora você conecta com alguém, É, né, que eu acho que é muito é. isso, né. Você fala: "Poxa, mas se eu não tivesse, eu queria morrer com esse assunto". Exatamente. Imagina, eu tenho uma membro alguém daqui falou, ela faz emagrecimento. Ela é Uhum. Então essa é minha nutricionista, amiga, eu preciso falar com ela. ela trabalha em emagrecimento. E aí um pessoal de Nova York, uns brasileiros, uma pessoa foi para lá e falou dela, eles juntaram 20 Olha isso. brasileiros e levaram ela para Nova York para fazer o tratamento lá. Falei, cara, Nossa, como a gente poderia imaginar? Então, Eurico, que legal. nós sempre estamos em movimento. Perfeito. Reuniões toda semana, e vai para cima, e vai para baixo, é evento, é isso, é aquilo. O mundo está em movimento. Se Assim, você não entra nesse fluxo, exatamente. você fica esquecidinho lá, É verdade. na sua zona de Perfeitamente. conforto. Nós temos gaps de crescimento na vida que a gente tem que tomar cuidado quando a gente cresce. Por exemplo, eu Uhum, agora estabilizei, uhum. né, aqui no Brasil. Só que eu não posso ficar parado, Exato, porque senão eu vou ficar sempre assim. E perfeito. a tendência é cair. Então, sempre vendo coisas novas, me informando em Sim, eventos, vai para sim. cima, vai para baixo. A pessoa tem a falsa ilusão de que vai parar, agora eu vou ficar sossegado. Não Não, não acontece. acontece. Até porque o ser humano foi feito para movimento, né. Exatamente. E bom, falando de BNI ainda, com relação aos grupos que você tem, eu sei que você é um dos palestrantes fantásticos do BNI, Uhum. e nós temos e nos grupos de BNIs também tem a questão do abraço, né, de um estar junto com o outro, e aí como é que é, e não sei se pode falar como um Sim, pouco do claro. processo interno, que é quando você está junto, as pessoas um ajuda o outro, mas não tem essa questão: "Olha, eu te ajudei, mas você me dá uma comissão". Como é que Exatamente. funciona isso? Porque eu sei que é bem enraizado isso aí. É. Por que que funciona? Porque o nosso objetivo, a nossa filosofia principal, em inglês é givers gain. Givers é Uhum, o doador, gain é ganho. uhum, Então nós acreditamos que, primeiro eu tenho que ajudar para talvez uhum. receber de Então volta. você planta e colhe. Planta. E o que você planta, você Você colhe. colhe, Então o muito que que bem. acontece? A pessoa quando entra para a organização, ela já tem que entrar com o mindset que ali você está para ajudar os outros.
Então, se você entra num grupo de 50 pessoas, 49 vão estar pensando em te ajudar no seu negócio. Uhum. E o que acontece? Nosso propósito é o entreajuda, não é o dinheiro. Quando, né, se o nosso propósito, o motivo da nossa aproximação for dinheiro, por causa de 1 centavo, eu já vi brigas homéricas, por causa de 1% das pessoas. Quem nunca brigou com um parente, com um amigo por causa de dinheiro? Então, o dinheiro é bom, mas não tem que ser o motivo da nossa relação. A Exatamente. nossa relação é: eu quero fazer a sua empresa crescer, você vai fazer a minha empresa crescer. Os Legal. negócios crescerem. Eu Uhum. tenho membros que estão desde o começo do grupo aqui em Alphaville, 12 anos, que você vê a escalada da empresa deles, e o principal não é só o faturamento. Uhum. Porque você tem contato com logística, você tem contato com advogado trabalhista, tributário, contador, engenheiro, arquiteto, o mundo de profissões que vão ajudar no crescimento da sua empresa. Não só na especialidade dele, Uhum. mas também ele como empresário e empreendedor. Eu tenho empresas de 30, 40 anos que já passaram por diversas crises, e não é uma dorzinha de barriga que o cara fala: ai meu Deus, eu recebi uma notificação trabalhista, ai, vou morrer. Calma, meu amigo, olha, é assim, É faz só assim. notificação. Calma. Calma, isso aí faz parte da vida do empresário, você vai É, ter não só esse problema, você vai sim, ter vários, se prepare. é verdade. Então, alguém mais velho, mais experiente, dando esse feedback, Uhum. esse aconselhamento para a gente, isso vale muito mais do que Sim, o verdade. próprio faturamento que a gente tem dentro dos grupos, né? E muitas vezes não é nem questão, você falou mesmo, às vezes a questão não é nem o faturamento, é a questão mesmo de se organizar, né? Porque você olha para o lado e fala: poxa, aqui tem, no meu lado tem um tributarista, do outro lado aqui tem um agente financeiro, e aí você consegue se Exato. ajudar ali no meio, Um se ajudar não, consultor financeiro que vai ajudar você a fazer o teu fluxo de caixa e tal. Então, assim, é profissionalização mesmo, porque o empresário no Brasil, ele entra primeiro como um autoemprego, saiu, fez uma transição de é carreira isso aí, e começa naquela loucura, né? é isso Primeiro aí. fazendo e depois pensando e planejando, né? A Começa, maioria, 99 começa é assim, pensando para se todo mundo manter primeiro, para né? se manter primeiro, é sobrevivência primeiro, né? Sobrevivência, E exatamente. aí, se você continuar sozinho nessa pegada, você vai aprender, você vai errar, acertar, vai aprender nas dores, né? Exato. Quando você tem um grupo de pessoas, de especialistas, esse aconselhamento, às vezes uma palavra, um detalhezinho faz Uhum. toda a Toda diferença, diferença, exatamente. né? Engraçado, né, porque nós estamos vivendo um momento de que se criou-se os pequenos e micro, pequenos e médios empresários ou empresas, elas esbarraram também com as startups, né, que também é a mesma coisa, uma micro, pequena e média empresa. A diferença é que ela tem a tecnologia dentro dela. E aí você vê que o conceito, né, a startup precisa muito de apoio Aham, também, de vários especialistas em volta dela. E aí você vê que a BNI lá atrás já pensava nisso. Quando hoje a gente olha para esse cenário nacional, você vê que o brasileiro é empreendedor, é um criador, ele cria coisas e coisas, e muitas vezes ele não consegue ter o Vale da Morte, né, que é o momento que ele aham. começa, e aí fecha a empresa. Nós temos números altíssimos, né, de empresas que foram fechadas. Em que momento que o BNI pode abraçar essas pessoas? E qual que é o momento que você acha, ou começou, já pode buscar um grupo de BNI? Duas coisas, Eurico, muito boa essa pergunta. A gente nunca pode julgar, né, e subjugar as pessoas. Teve um cara que chegou no grupo, ele era chileno, falava um pouco espanhol, e aqui no Brasil a gente é meio assim, né? Espanhol e tal. Aí ele chegou e eu olhando assim, e alguns membros, né, olharam e falaram: ah, quem que é esse cara? Olhava assim, desconfiado, né? Aí eu falei: calma, vocês têm que conhecer a profundidade da pessoa, porque ela pode estar abrindo um negocinho agora, era um pet shop em Barueri, pequenininho, e ele está iniciando a jornada dele. Vamos entender quem é esse cara, a pessoa. E aí a gente conversando, todo mundo ficou de boca aberta. Eu falei: tá vendo? Nunca julgue uma pessoa. Ele era maître do restaurante mais chique aqui de Alphaville. E ele, há 12 ou 15 anos. E ele tinha o WhatsApp de todos os donos das maiores empresas da região. Porque os caras ligaram e falaram assim: Fulano, arruma aquela minha mesa e já manda fazer aquela carne que eu gosto, que eu vou chegar com um cara para uma reunião de negócio, só tem 1 hora aí. Blá, blá. Assim o nível do cara. Aí eu falei: olha só, e vocês julgando, né? Então, gente,
É. Então, assim, o nosso empreendedor é aquele que sai do emprego ou de uma transição de carreira e vai empreender. Beleza, tem um histórico dele profissional de contatos que é muito importante para a nossa rede. Tem ex-diretor de multinacional, de bancos, etc., que a gente fala, meu, o universo que tem por trás dele é enorme, né? E aí ele chega. Se você está montando um negócio, de repente você precisa ter um break-even lá de 10, 20 clientes num mês para ir mantendo o seu negócio. E de repente você cai num grupo onde tem 50 que podem consumir de você e te apresentar mais 50, exatamente. O teu negócio muda da noite para o dia. Tanto é que uma das. Porque de repente você dobra ou triplica o seu faturamento assim. Alguém precisa de negócio de alguma forma, né? E outra, nós não somos passivos, a gente é ativo nas referências. Então, por exemplo, eu tô lá a gente está lá num churrasco, conversando, aí eu vejo seu cachorro, eu falo, puta, eu tenho que indicar meu amigo da pet shop. Nossa, leva ele para cortar o cabelo onde, né? O pelo aonde, dá banho, tosa. Ah, aqui perto, eu falo, nossa, tem um amigo meu que tem um atendimento humanizado. Ele vem, ele não leva na caixinha, ele traz um funcionário, o cachorro vai no colo atrás para não ter nenhum trauma, não sei o que lá. Ele usa o shampoo X, ele seca assim para não ter... Aí você fica, caramba, quem que é esse cara? É teu Não, negócio pega aqui, dele. porque a gente aprende do negócio de cada um. Caramba, Aí eu falo, vai lá, né? fala com ele. Eu vou ligar para ele, vou passar seu contato para ele, ele vai te ligar. Aí eu passo, o cara te Poxa, liga, que fala, ó, legal. semana que vem eu busco o cachorro. Então, assim, Nossa, nós ficamos com o radar aberto, assim, legal. antenado para oportunidades. Tudo na vida é oportunidade, Sim, tudo. sim, é verdade. Qualquer coisa, né? Por exemplo, se a gente tivesse aqui, a gente lá no... Imagina se eu tivesse, sei lá, algum convidado nosso aqui batesse o carro. Pô, você tem seguro? Com quem? Eu já tenho corretor. Eu tenho arquiteto, eu tenho construtora, eu tenho placa de energia solar, Que tributária, legal. tudo que você possa imaginar, nós temos Dentro a dos seus solução. grupos. E o melhor é que nós temos um código de ética. O nosso código de ética é tipo é coisa americana, tipo Constituição americana. Tem 11 pontos, né? O nosso código de ética tem 6. Então, todos os membros assinam o código de ética, concorda né, com o código de ética, e se acontece alguma coisa de um serviço mal prestado ou, né, de um desvio de conduta ética, eu consigo tirar do grupo mediante esse meu código de ética. Nossa. Então, a gente sempre fala, nossa, quando é cliente quando é do BNI, a gente trata assim, já trata bem. O tratamento tem que ser mais VIP, o negócio tem que ficar muito melhor, Entendi. sabe? Se é uma indicação, eu tenho que elevar o meu cuidado por conta também disso. Porque imagina, Eurico, Nossa. se você me apresenta um cara super importante, né, e eu vou prestar um serviço para ele, e eu piso na bola, ele vai ligar para você primeiro, não para Exatamente. É mim. isso aí. E depois você vai perder toda a tua credibilidade com ele, vai ter que começar do zero, Do zero. e você nunca mais vai poder indicar ninguém do grupo. Então, por isso que tem que ter um código de ética e de conduta muito forte. Perfeito. Porque eu já tive problemas onde eu falei, poxa, fechar uma porta que eu poderia indicar 20, 30 membros aqui dentro dessa empresa gigante, mas por causa de um, eu perdi a chance, eu comecei novamente a fazer minha reputação com os meus membros, tudo, tirei o membro que deu problema e tal. Aí levou uns 2 anos para a gente voltar, eu voltar a indicar as pessoas dentro da empresa, entendeu? É difícil, porque quando você... Aquela velha história do passado, né? Uma pessoa consegue destruir um canal que você tem aberto ali, Só né? que tem uma coisa, né? O que a gente ensina também lá é que errar, todo mundo pode errar. Nós temos funcionários, nós temos erros que podem acontecer que estão fora do nosso controle É isso aí. imediato. Se você consertar isso melhor, É isso aí. tua reputação aumenta É isso muito aí. mais. É isso aí. Então, Perfeito. assim, uma das coisas que a gente orienta, quando acontece, nós temos um comitê, a gente chama as empresas para conversar. O que aconteceu? Perfeito. O que você vai fazer? Ah, eu vou fazer isso, fazer aquilo, pode deixar. Né? Tá, então vai. Aí o cara vai lá e surpreende o cliente, a moral dele aumenta Pode muito mais. acontecer, Pode, verdade, pode acontecer, sim, acontecer. até Ser porque o humano, erro é funcionário, factível, né? pode acontecer, a gente está sujeito a isso. Sim. Mas se acontecer, a gente tem que surpreender mais ainda. É isso aí. Que eu acho que é o grande quando você ganha o cliente 2 vezes, né? Exato. Aí você fideliza o cara. Bom, o Alfredo Tonimoto está aqui, gente, falando de coisas que a gente, se deixar, a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando. Mas essa trajetória de sucesso do Tonimoto trouxe, eu tenho certeza, isso dentro do BNI, trouxe todo essa escala, né, vamos dizer assim, do BNI. Eu tive a oportunidade de conhecer BNI em Goiás, eu tive o BNI em Brasília.
E é muito legal, porque as pessoas abraçam, você chega assim. Eu chego sozinho na cidade, de repente, tem um BNI aqui. Isso é muito importante. É Para demais. você, novo negócio no sentido de está começando um novo negócio, um novo produto, um novo serviço, ou uma nova praça, você Isso chega aí. e você consegue passar na frente de todos os Todo mundo, concorrentes, isso aí. porque é apresentação, um apresenta o outro, é amigo do meu amigo, sabe? Amigo do meu Amigo amigo, do meu esse aí, amigo. é. E aí você, quando você fala essa história do tá no churrasco, falar do cachorro, é conhecer o seu produto, eu sabendo do meu, mas conhecer o teu produto, isso é muito amigável, isso é muito próximo, né? Porque é muito mais fácil a gente vender o outro do que a gente isso, se isso vender, aí. né? Não Sem tem conhecer, uma é verdade barreira. isso mesmo. É muito mais fácil. Restaurante, por exemplo. Quem não tem um restaurante japonês que a gente fica brigando? Vai Vai lá lá, é isso naquele aí. restaurante, vai lá, né? Verdade, é isso aí. É muito mais fácil vender o outro. Alfredo Torimoto, diretor executivo da BNI. Cara, que dia agradável estar conversando com o Alfredo aqui. Alfredo, vamos combinar outras vezes que você vem aqui. Bom, pessoal, para vocês saberem aqui de antemão, o Alfredo vai fazer uma palestra para nós aqui. Nós vamos definir a data direitinho, mas ele vai vir dar uma palestra para nós aqui, principalmente para falar dessa história fantástica dele aqui. E eu já quero agradecer ele estar conosco aqui hoje. Foi um bate-papo assim, longo, mas ao mesmo tempo tão produtivo. Obrigado. Eu que agradeço, Eurico. A gente sempre tem que agradecer a Deus, as pessoas, os anjos colocam na nossa vida, apesar dessa correria nossa, a gente tentando marcar. Trânsito demais. Deu muito certo e eu espero daqui para frente sempre eu estou à disposição. Obrigado. Você precisar, estou à disposição com o maior prazer, meu amigo. Bom, aqui a recíproca verdadeira, sempre que precisar. O grupo do BNI, nos acompanhe. Aqui é a casa de vocês, já falei para o Alfredo. Estamos à disposição para vocês. Alfredo, a hora que você quiser, a hora que você quiser trazer o pessoal aqui, fica à sua disposição. Muito obrigado, meu amigo. Parabéns pelo seu programa. Obrigado. Porque tudo na vida, quando tem propósito, dá certo. Parabéns. Obrigado, viu? Bom, eu quero deixar mais uma vez a você a dica do 2%. Basta. Tem gente que tem 15%, 20% e acha que ainda não tem nada. O Alfredo, com 2% de chance de estar morto, hoje ele está aqui contando uma história de vida e transformando histórias de pessoas através não só do trabalho, na própria história dele. Esse livro, para você, tem que ser de cabeceira mesmo ali. E aí você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais a vida dele. Alfredo, mais uma vez, obrigado. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Espero vocês no próximo programa. Fiquem com Deus e até lá. Obrigado.